Outubro missional. É um mês para a gente poder falar sobre missões, e eu espero que você aproveite bem este mês de outubro, que vai ser um pouco diferente dos outros anos. Vai ser um pouco diferente. O Douglas já começou a falar aqui com a gente sobre os projetos no Brasil que a oferta de missões esse ano vão alcançar. E nosso tema esse ano é a missão aqui, ali e além das fronteiras. Então nós temos uma missão que começa aqui em Fabriciano e se estende para além das fronteiras. Obrigado, mana Vilma. Gente, água não falta aqui hoje não, mas é que essa caneca aqui é mexer, entendeu? Eu preciso fazer. Eu prometi que eu começaria a pregar todas as vezes usar a caneca. A água fica até mais gostosa. Ainda tem vaga ainda no Congresso, Douglas? Então, ainda tem algumas pouquíssimas vagas no primeiro lote do Congresso Viva Livre. Corre lá que você ganha uma caneca dessa aqui, se você fizer a sua inscrição ainda no primeiro lote. Outubro missional, então, é algo que a gente vai falar muito daqui para frente, nos próximos domingos, nos domingos do mês de outubro. Você vai ver sobre isso na célula, você vai ver sobre isso nos grupos da igreja, nos nossos cultos. Mas nós temos algo de importante para a gente falar com a igreja, especificamente aos domingos à noite e também nas células. Eu chamei de poder missional, e a gente está falando muito essa palavra missional, e eu quero explicar para vocês aqui por que nós estamos usando a palavra missional. Porque até então você sempre ouvia falar muito de missionário, né? Outubro missionário, uma igreja missionária, o missionário que está no campo, o missionário que está aqui. Mas essa palavra missionário, ela significa a mesma coisa que missional. O problema é que a palavra missionário ou missionária, ela acabou ganhando um mau uso pela igreja protestante no Brasil, principalmente. Um mau uso porque a gente tem um conceito equivocado do que é ser missionário. Você pensa em missionário, você logo pensa na Cleides lá no Afeganistão. Você logo pensa nos nossos irmãos que foram lá para o Senegal e estão fazendo missões lá. Você logo pensa em alguém que está lá no Nordeste do Brasil, passando muita dificuldade para evangelizar aquele povo. Mas a missão da igreja, ela não é somente nesses lugares. A missão da igreja, ela acontece aqui, no Melo Viana, em Coronel Fabriciano. A missão da igreja acontece lá no Frederico Ozanam, com a nossa escolinha de futebol. A missão da igreja acontece aqui, no Vale do Aço, quando alcançamos pessoas viciadas em álcool e demais drogas, e recuperamos essas pessoas para a sociedade, através do poder do Evangelho. A missão da igreja acontece aqui, quando você é instrumento de Deus para alcançar o seu vizinho, o seu amigo na faculdade, o seu parceirão de trabalho lá na usina, aquele peãozão lá, seu brother lá na usina. Você pode alcançá-lo e você vai estar fazendo missão tanto quanto a Cleides no Afeganistão. O que vai mudar é o lugar. Então nós queremos muito falar sobre isso com a igreja. E quero pedir a sua atenção. Eu quero pedir a sua atenção porque eu tenho me incomodado um pouco com algo que eu tenho visto. E às vezes não só vejo, mas algumas pessoas comentam comigo. Às vezes eu percebo que no momento da mensagem, principalmente, não só na mensagem, mas às vezes no momento de culto, as pessoas ficam meio dispersas. Algumas pessoas. Graças a Deus nós temos uma igreja que participa bem com a gente. Mas eu fico me perguntando, se justifica você sair da sua casa no domingo à noite para vir acompanhar o jogo de futebol aqui na igreja? Eu fico me perguntando, às vezes, se justifica você sair da sua casa, ao invés de ir para alguma lanchonete, bater papo, e vir bater papo aqui no ambiente de culto. Sabe, me desculpa a minha franqueza, mas eu estou com isso guardado no coração há algum tempo. Eu tenho observado pessoas que às vezes não dão a mínima para aquilo que está acontecendo no momento do culto. Às vezes a gente está aqui em cima falando, e eu acredito que falamos em nome de Deus, e a pessoa está lá atrás mexendo no celular, às vezes aqui na frente também.
uma inquietação que às vezes eu vejo, e me desculpa falar isso no domingo à noite, mas eu não consigo entender como as pessoas conseguem ir ao banheiro ou ir tomar água 4, 5, 6 vezes no intervalo de 1h30. Me desculpe minha franqueza, mas eu quero muito que você preste atenção no que Deus quer falar com você. Não somente hoje, no próximo domingo e no próximo. Venha para o culto com uma expectativa, sabe qual é? A expectativa de que Deus fale com você. Venha com essa vontade, venha com vontade de louvar, venha com vontade não de ouvir o Rodrigo cantar, mas de usar o Rodrigo cantando para que você cante também, juntamente com ele, juntamente com o ministério de música aqui à frente, que você cultue a Deus. Faça isso. Então, mediante esse sermão todo, mediante essa pastoral em pleno domingo à noite, quero te convidar a orar agora. Nós vamos pedir a Deus que fale com a gente, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui diante do Senhor. E eu quero te pedir mais uma vez, fala com a gente. Deus, toma o teu lugar de honra no nosso meio e fala com a gente e ministra no nosso coração. Nós viemos aqui por sua causa, Deus. Não viemos aqui por causa de pessoas, por causa de preletores, de pregadores, de cantores. Viemos aqui por causa do Deus vivo que merece o nosso culto, que merece a nossa adoração e que fala com a gente. Eu acredito nisso, eu acredito que o Senhor está aqui hoje, acredito que o Senhor quer falar com a gente, o Senhor quer tocar na nossa alma, quer nos curar, quer nos melhorar, quer nos santificar, quer nos dar poder, Deus. Então faça de nós uma igreja poderosa no Senhor. É a nossa oração, nossa motivação de estar aqui nessa noite. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Então, não é errado você falar missionário. Nós queremos ser uma igreja missional, porque nós queremos ser uma igreja que faz missões. Então, até pouco tempo atrás, no Brasil, era comum. Você falava em igreja missionária, você pensava logo numa igreja que investia dinheiro em projetos missionários, não é isso? Então, a igreja Betânia é uma igreja missionária. Por quê? Porque a gente manda dinheiro para a missão todo ano. Mas a igreja que tem a sua visão missionária limitada ao transcultural, ela não é missionária do ponto de vista bíblico. A missão da igreja que a Bíblia afirma para a gente, ela começa aqui, ela se estende para ali e vai até além das fronteiras, isso simultaneamente. Ou seja, a igreja Betânia do Melo Viana tem uma missão de transformar o mundo com o poder do Evangelho, começando aqui em Fabriciano, e vamos alcançar Minas Gerais e o Brasil e para além das fronteiras do Brasil. Missão aqui, ali e além das fronteiras. Nós existimos para isso nós mantemos essa estrutura funcionando, para que pessoas conheçam, descubram a vida do ponto de vista divino através dessa igreja. Para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, conheçam a mensagem que pode transformar o mundo, a mensagem que pode solucionar o problema da humanidade, que não é falta de dinheiro, não é falta de emprego. O maior problema da humanidade, que não é a fome, que não é a pobreza, que não é a Amazônia pegando fogo, isso tudo é problema sim, mas não é o maior problema. O maior problema da humanidade se chama pecado, e só tem uma solução: Jesus Cristo. E quem é que tem essa solução para apresentar para o mundo? Eu, você, nós temos essa solução. E quando nós falamos de missão, e nós proclamamos, convidamos a igreja a participar, a ser ativa, a ser eficaz na nossa missão, nós estamos falando disso, de você, igreja de Jesus Cristo, com uma missão de transformar o mundo, começando ao seu redor. E você pode participar da transformação do mundo aqui em Fabriciano e até os confins da terra. Você pode isso. Se você é a igreja de Jesus Cristo, você pode isso. Eu quero te convidar então a ler comigo um texto bem conhecido nosso. Livro de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, é a que está na tela, né, Mari? Então você pode acompanhar também comigo na tela, se você preferir.
Nós vamos compreender aqui, nós vamos começar aqui hoje à noite, uma série de mensagens chamada Poder Missional. Então eu quero já te fazer um desafio. Não falte em nenhum mês, nenhum domingo de outubro. Começa hoje, mas não termina o que nós queremos falar com a igreja hoje. No domingo que vem nós continuamos, e no terceiro domingo nós continuaremos, porque nós queremos finalizar o mês de outubro com a nossa igreja impactada, com a nossa igreja renovada, com a nossa igreja com uma visão ampliada do que é o reino de Deus e do que é a nossa missão como igreja Betânia no Melo Viana. Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, Lucas, o doutor, o médico, escreve a um homem que é conhecido como Teófilo. Não se sabe exatamente se o nome dele era Teófilo ou se era um título que ele tinha. Se sabe que ele está escrevendo para uma pessoa. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Versículo 5 ele diz: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a você saber. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Atos capítulo 1. A continuação do Evangelho de Lucas. Lucas escreve um primeiro livro que é conhecido como Evangelho de Lucas, e ele escreve esse primeiro livro para este mesmo homem chamado de Teófilo, e agora ele quer continuar. E no primeiro livro dele ele relata a vida de Jesus Cristo. E ele começa esse segundo livro falando o seguinte: olha, Teófilo, no meu primeiro livro eu relatei a você tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tudo o que ele começou a fazer e a ensinar. Pega comigo essa palavra aqui. Fazer e ensinar era o foco do que Lucas queria contar para Teófilo. Tudo que Jesus fez e ensinou, era isso que Teófilo queria contar quando ele escreveu o Evangelho. Que Lucas queria contar quando ele escreveu o Evangelho. E ele continua então relatando aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo ensinou, enquanto ele esteve aqui, enquanto ele viveu aqui como homem nessa terra. E ele começa então o livro de Atos, relatando os momentos finais de Jesus Cristo aqui na terra. E ele fala que Jesus Cristo, depois de sofrer muito, morreu crucificado. Mas a morte não conseguiu segurá-lo no sepulcro. Ele ressuscitou, como nós cantamos aqui. Ele venceu a morte. E porque ele vive, a história continua. Porque ele está vivo, a história continua. Porque ele está vivo, a missão continua. Porque ele está vivo, o projeto continua. O projeto está tão vivo quanto ele. A missão está tão viva quanto ele. E a missão da igreja é a missão de Jesus Cristo. É a mesma missão. A sua missão, igreja, a sua missão cristão, que está aqui hoje à noite me ouvindo,
é dar sequência naquilo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Lucas começa relatando: Teófilo, lembra daquelas coisas todas que eu te falei, que aconteceu? Jesus Cristo veio, ele começou a fazer muitas coisas e ensinar muitas coisas. O que é que Jesus Cristo fez quando ele esteve aqui, gente? O que é que ele fez? O que é que ele ensinou? Quais eram as palavras dele? Estão todas relatadas ali, todas não, mas boa parte estão relatadas nos evangelhos. Jesus Cristo curou enfermos. Jesus Cristo expulsou demônios, libertou cativos, trouxe paz, trouxe liberdade, trouxe a mensagem de esperança que resolve o problema do pecado do ser humano. Isso que ele fez na terra. João, 1 João 3:8, essa carta, essas 3 cartas que João escreve, 1ª, 2ª e 3ª, são riquíssimas. E no capítulo 3 da primeira carta dele, ele diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Para isso ele veio. E um pouco antes, João explica que a obra do diabo é pecar e promover pecado. Ele é mestre nesse negócio. Ele pecou e ele quer que você peque também. Pecar e promover o pecado é a missão dele. E a missão de Jesus Cristo é destruir as obras do diabo. Desfazer tudo que ele bagunçou na vida do ser humano. Gente, o pecado fez uma bagunça, fez um estrago no planeta também, né? Fez um estrago na vida do ser humano, fez um estrago no planeta. Paulo fala com a gente que a natureza sofre a consequência do nosso pecado. A humanidade sofre muito por causa do pecado do ser humano mesmo. Fome, guerra, tristeza, tudo isso é resultado do pecado. E Jesus Cristo vem ao mundo para desfazer esse negócio, para estabelecer o seu reino que é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Este é o reino que Jesus Cristo veio plantar. É o reino que Jesus Cristo veio estabelecer na terra. Mas ele morreu, ele ressuscitou e voltou para o céu. Mas ele deixou aqui na terra um povo, chamado de Israel de Deus, para continuar a estabelecer o reino de Deus na terra. Ele deixou aqui você, eu, Emerson, você Marli, você Erlane, você Ketri, você Ramon, você Carla. Jesus Cristo subiu aos céus, ele voltou aos céus, mas ele nos deixou aqui para dar continuidade às coisas que ele começou a fazer e ensinar nessa terra. Ele escolheu um povo para isso. A igreja é chamada de um Israel de Deus, porque nós nos unimos à nação de Israel, que são os eleitos de Deus, para proclamar o reino de Deus na terra. Esta é a nossa missão, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós investimos dinheiro e sustentamos este prédio, sustentamos obreiros, sustentamos missionários. Nada disso aqui tudo faria sentido se não houvesse uma missão clara. A igreja Betânia do Melo Viana existe para isso, gente. Nós estamos aqui não porque a gente gosta de se reunir aqui no domingo, cheirosinho, bonitinho, para cantar músicas bonitas. Nós estamos aqui como igreja porque nós queremos anunciar em Coronel Fabriciano e até os confins da terra aquilo que Jesus Cristo quer que nós ensinamos. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. A missão de Jesus Cristo é a missão da igreja. Um escritor, teólogo, chamado de William Barclay, não sei como o pessoal do Libras aí vai interpretar isso em inglês. Ok, entendi tudo. Ele faz uma afirmação, esse teólogo, ele diz que Atos
ensina Atos, esse livro de Atos, que a gente começou a ler o primeiro capítulo aqui, ele diz, Atos ensina que a vida de Jesus continua através da sua igreja. Ele vive, ele ressuscitou, e ele manifesta a vida dele através de você. Ele permanece vivo através da igreja dele. Ele continua fazendo através da igreja dele. Ele continua ensinando o mundo através da igreja dele. Esta é a nossa missão. É a mesma missão de Jesus Cristo. Ele continua agindo e ensinando por intermédio da igreja. Mas aí você vai falar comigo, mas pastor Emerson, mas Jesus Cristo, ele era o cara enquanto ele esteve aqui na terra. Ele era ser humano, mas ele era poderoso. Os demônios o obedeciam. As enfermidades eram curadas. Quando ele ordenava, elas batiam, elas sumiam, desapareciam. Mas e nós? E nós, igreja? Essa missão está difícil demais. O texto que a gente acabou de ler nos revela que a mesma missão de Jesus Cristo é a missão da igreja. E o mesmo poder que estava sobre Jesus Cristo está sobre a sua vida, se você é filho de Deus. A missão não foi te dada, simplesmente jogada no seu colo e falada, toma, se vira nos 30. Ele nos deu a missão de continuar a missão dele, mas nos deu também o poder. E ele começa a falar com os discípulos dele, olha, eu preciso dar algumas instruções para vocês. O texto que a gente leu aí, vai falar que Jesus instruiu os discípulos conforme o Espírito Santo mandava ele instruir. O Espírito Santo já estava ali agindo, já estava preparando para que a igreja fosse igreja, para que a igreja vivesse a missão dela. O Espírito Santo já estava ali em Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo fez nessa terra foi mediante o poder da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. O Jesus Cristo, o homem cheio do Espírito Santo, ele operou milagres pelo Espírito. Ele ensinou as pessoas as verdades divinas pelo Espírito. E agora ele vira para os discípulos dele e fala o seguinte, olha, fiquem em Jerusalém, fiquem aqui, mantenham-se aqui na cidade, porque João Batista batizou vocês com água, mas vocês vão ser batizados agora com o Espírito Santo de Deus. Isto muda tudo. O batismo com o Espírito Santo é fundamental, é necessário, é uma promessa, é real para mim e para você. Para gente, Igreja Betânia do Melo Viana, me ouçam por favor nessa noite. Nós queremos ser igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos transbordar desse Espírito Santo, porque é através dele que nós fazemos, é através dele que nós falamos, é através dele que ensinamos, que pregamos. Se não for dessa forma, é ridículo o que estamos fazendo. Se não for pelo Espírito Santo, é ridículo o que estamos fazendo. Porque foi prometido para a gente. Vocês vão, mas vocês não vão por si mesmos. Vocês vão pelo poder do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, fiquem até que a promessa de Deus se cumpra. Ele prometeu que ele derramaria o Espírito dele sobre vocês. E este poder do Espírito Santo vai capacitá-los para serem eficazes na missão da igreja. Não vão sozinhos. Lembre-se de Moisés, quando ele chegou para Deus e falou, Deus, Jeová, não me deixa isso se o Senhor não for comigo. Às vezes a igreja evangélica dos nossos dias está indo sem o Espírito Santo. Está tentando fazer acontecer sem o Espírito Santo. Está tentando evangelizar o mundo sem o Espírito Santo. Está tentando pregar sem o Espírito Santo. Não funciona.
Quem convence as pessoas não sou eu, não é a minha eloquência, não é o seminário teológico que eu fiz. Quem convence é o Espírito Santo. Então, quanto mais eu tenho do Espírito Santo em mim, mais eficiente eu vou ser na minha missão. Jesus fala com eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí um espertinho já logo falou com ele: entendi. Então, o Senhor está nos dando uma missão, mas esse poder que a gente vê operar na sua vida, ó Mestre Jesus Cristo, também estará sobre nós. Mas então vai ser nesta época que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Presta atenção nessa pergunta, gente. Jesus Cristo estava falando com os discípulos dele o seguinte: fiquem em Jerusalém, orem, consagrem-se, entreguem-se, rendam-se, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Poder. Este poder missional que nós queremos falar aqui nos próximos domingos. Vocês vão receber dele. Vocês vão ser revestidos desse poder. Aí alguém pergunta para Jesus assim: então é nessa época que aí Israel vai voltar a ser a grande potência mundial? Isás. Devia ter vindo de suspensório hoje, viu, Guilherme? Fica empolgadinho, né? Israel havia sido uma grande potência mundial, gente. A nação de Israel havia dominado o mundo durante um bom período da história. Eles eram referência para o mundo conhecido da época, porque eles eram uma nação rica, uma nação poderosa, militarmente falando. As outras nações tinham medo deles. E quando Jesus Cristo promete o poder do Espírito Santo, eles logo pensam: opa, é agora. Israel vai voltar a ser a grande potência mundial. Deus vai restaurar o reino de Israel. Isso parece com a igreja evangélica hoje. Sabe por quê? O poder de Deus para a vida da igreja não é um poder político. E me desculpe mais uma vez a sinceridade. Nós temos um problema sério acontecendo na vida da igreja hoje. As pessoas estão achando que o maior poder que a igreja tem é influência política. São ter representantes evangélicos lá, no Senado, no Congresso, na presidência. Eu não sou apolítico. Eu tenho uma opinião política. E eu acho que você deve ter uma opinião com base também. Não estou falando que crente deve ser alienado, não. Você deve pensar bem, estudar bem antes de votar. Porque você está inserido num contexto onde quem você vota determina alguns rumos da história do seu país. Mas, gente, apesar de ter Messias no nome, o Bolsonaro não é a solução para o Brasil. O Lula não é a solução para o Brasil. É sério. Eu me pego às vezes num contexto evangélico onde a igreja está dividida entre direita e esquerda. E volto a repetir, nada contra o seu posicionamento político, eu acho que você deve ter isso conscientemente. Mas isto não resolve o problema da humanidade que se chama pecado. Agora você tem a solução. Jesus Cristo. Se Ele solucionou o problema do meu pecado, Ele pode solucionar de todo mundo. Então eu tenho que falar. Eu tenho que anunciar. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus Cristo fez enquanto Ele esteve aqui na terra. Ele não veio defender um partido político, Ele não veio defender o César, Ele veio trazer o reino de Deus na terra. O reino de Deus não é político. O reino de Deus não é físico. Apesar do mundo físico colher muitos benefícios do reino de Deus. Mas ele é espiritual, porque nós somos seres espirituais. Você não é somente essa capinha bonita que você está aí hoje. Você é um corpo, você é uma alma, você é um espírito. Na verdade, a gente tem um mau hábito de achar que nós somos um corpo que possui alma e espírito, mas nós somos o espírito que possui alma e corpo.
O reino de Deus não é político. E eu vejo a igreja às vezes focada, eu vejo crentes que gastam horas e horas do dia procurando matérias para falar de Bolsonaro, de Lula, de Dilma. E gente, nada contra isso, mas às vezes eu acho que nós estamos perdendo tempo demais com isso. E esquecendo da realidade que é a nossa missão. O reino de Deus na terra. Essa é a nossa missão. Eu preciso falar, preciso anunciar, preciso viver. O poder de Deus sobre a minha vida. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão continuar a obra que eu comecei. Jesus Cristo, Ele veio estabelecer o reino dEle. Ele veio e fez isso no poder do Espírito Santo. Ele fez isso na autoridade que Deus deu para Ele e na ação do Espírito Santo. E nós precisamos continuar fazendo isso. Não na força política, não na força da nossa opinião, mas na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos a mesma missão que Jesus Cristo. O mesmo poder que estava sobre Ele está sobre a nossa vida. E nós somos participantes, membros do mesmo reino. O reino de Deus na terra. Que já começou. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, já começou. João Batista, dias antes, ele afirma: arrependei-vos, o reino de Deus está perto. Depois aparece Jesus Cristo falando: o reino de Deus chegou. E este reino se consumará quando Ele retornar. Ele vai voltar a essa terra. E os súditos dele no reino governarão o mundo juntamente com Ele. Eu acredito nisso. Isto é parte do Evangelho. Fundamental. Se você não acredita, lamento muito. Mas onde é que está o nosso problema então? A gente está focado em poderes humanos, em capacidade humana, em opinião humana, e não no poder de Deus. Esse poder missional, esse poder que atua em mim para eu cumprir a minha missão, a gente vai ver nos próximos domingos como eu recebo esse poder. Vai ver nos próximos domingos como esses dons que este Espírito me concede, eles são altamente missionais. Os dons são para que eu cumpra a minha missão. E já quero deixar o convite para você. Não termina hoje. No próximo domingo, tem mais. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui hoje para uma verdade, que tem me incomodado muito. Vamos ler um texto que está em Mateus, no capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Do versículo 17 até o versículo 28. Antes da gente ler esse texto aí, eu quero contar para vocês essa realidade aqui, o contexto em que isso acontece, esse texto que vamos ler agora. Jesus Cristo, vivendo aqui na terra, Ele estava com os discípulos dele, preparando aqueles homens para dar início à igreja dele, à eclésia, aquela igreja que Ele falou com Pedro: Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Esta missão que Ele deu para a igreja, ela é possível, ela não é uma missão impossível. O inferno não pode deter a igreja de Jesus Cristo. E aí, na época de Jesus Cristo, já haviam os religiosos. Pessoas que conheciam da Torá, da lei de Deus, que é o que eles tinham até então escrito. Pessoas rigorosas nos seus rituais religiosos, pessoas que oprimiam os outros por causa da lei, da regra da religião, e as pessoas começam a atravessar o caminho de Jesus Cristo. Os fariseus, os doutores da lei, eles começam a implicar com tudo. Com tudo. Eles implicam, por exemplo, numa situação
onde Jesus está passando por uma plantação de trigo com os discípulos dele, e os discípulos dele começam a colher espigas para comer, e comer. Só que era num sábado, e a lei de Moisés diz que no sábado não se pode trabalhar. E aí, esse fariseu já olha, sei não, hein, está errado, é pecado, hein, é errado colher no sábado. Jesus fala com eles, olha, se vocês conhecessem o que é misericórdia quero e não sacrifício, vocês entenderiam que eu sou o Senhor do sábado. Que a religião existe para que o homem viva melhor. A religião é para o homem, não o homem para a religião. Este texto me marcou muito. Essa semana eu recebi uma missão lá na faculdade. Eu estou estudando teologia agora, para ver se eu fico melhor para servir a minha igreja. Agora, um curso mesmo superior. E na matéria de pregação e práticas ministeriais, a gente tinha que pregar e gravar um vídeo pregando para mandar para o nosso professor. Nosso professor, um dos nossos professores de pregação e práticas ministeriais lá, não é nada mais do que o Hernandes Dias Lopes. Eu não sei se é ele que vai corrigir a minha avaliação. Mas eu tinha que gravar. Só que tinha que ser uma mensagem de 15 a 20 minutos. O que eu fiz? Vim cá para a igreja, convoquei a equipe do multimídia, chamada Daniel Silva, e preguei para uma pessoa, o Daniel. Senta aí e me escuta, jovem. Mas esse texto de Mateus 12 mexeu muito comigo, porque a religiosidade é algo que limita a missão da igreja, que atrapalha a missão da igreja. O poder do Espírito Santo, ele é dinâmico, ele dá um dinamismo para que a igreja atue em todas as áreas da sociedade, enquanto a religiosidade nos trava. A religiosidade começa a fazer a gente olhar para o sábado, o sábado. Não pode. Esses fariseus são tão loucos que chegaram ao ponto de criticar Jesus Cristo porque ele curou um jovem no sábado. O cara tinha uma mão deficiente, a mão ressequida. Jesus Cristo foi lá e fez um milagre, e fez a mão do cara voltar ao normal, consertou a mão do cara. Sabe o que falaram? Pecado. É certo curar no sábado? A que ponto chegamos? Mas eu quero mostrar para vocês que nós temos a mesma tendência ainda hoje. Quanto mais distantes do poder do Espírito Santo, e mais enfiados na religiosidade, mais perto nós estamos desses religiosos fariseus. Jesus Cristo responde para eles isso, e ele faz vários milagres. E depois que ele faz esses muitos milagres, a partir do versículo 17, do capítulo 12, Mateus relata para a gente o seguinte: cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Isaías profetizou isso, que vai estar relatado novamente aqui agora. Diz o seguinte: vejam, meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria, porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será esperança para todo mundo. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou, e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios por seu poder que vem de Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia o pensamento deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína.
Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. E no versículo 28 ele acaba dizendo: mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. O selo, aquilo que marca a virada, o início do reino de Deus na terra, estabelecido em Jesus Cristo, se chama Espírito Santo de Deus, que ele prometeu em João 14, ele diz: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Este Espírito Santo vai guiar vocês, ele vai santificar vocês, ele vai dar poder a vocês, vai ensinar coisas novas a vocês, e vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu ensinei a vocês também. Jesus Cristo, ele opera milagres mediante o poder do Espírito Santo. Ele expulsa demônios mediante o poder do Espírito Santo. E este mesmo poder ele concede à sua igreja. Por isso ele diz que alguns sinais acompanhariam aqueles que crescem. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Vocês vão falar novas línguas. Vocês vão orar pelos enfermos, eles vão ficar curados. Vocês vão ser expostos a riscos de morrer e não vão morrer. Vão beber coisas mortíferas e não vai fazer efeito contra vocês. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo está disponível plenamente e abundantemente para mim e para você. Hoje, domingo 6 de outubro de 2019. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo, quando ele orou para um endemoniado, e esse demônio que deixava aquele homem cego e mudo, ele orou, aquela pessoa ficou livre daquele demônio, voltou a ver e a falar. Este é o mesmo poder que está disponível para a igreja de Jesus Cristo hoje. Os sinais nos acompanham, porque nós cremos neste poder. Porque eu creio neste poder, eu experimento este poder. Mas aqui mora o problema nosso. A gente quer fazer o evangelho, a gente quer ser igreja com base nos nossos ideais, nas nossas opiniões, na nossa religiosidade. E às vezes isso atrapalha muito. Às vezes nós temos uma tendência de focar em coisas como os fariseus focavam. Tem algo que tem me preocupado muito ultimamente. Os pastores já me ouviram falar sobre isso na reunião do regional. Os jovens já me ouviram falar sobre isso. É a diferença que há entre as nossas gerações. Entre pais e filhos. Entre netos e avós. Entre pastores que já são avós e os netos dos irmãos da igreja. Entre os líderes das igrejas que têm idades diferentes. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui hoje à noite. Quem tem acima de 30 anos aqui hoje à noite, levanta a mão para eu ver. Sem medo, gente, sem vergonha. Levanta a mão alta assim, ó, com vontade. Nossa, que monte de gente. Tá bom, obrigado, obrigado. Obrigado. Peguei leve. Não falei acima de 40, nem acima de 50, né, André? Tá tranquilo, acima de 30 eu também tenho mais de 30, gente. Não parece não, mas tem. Eu quero fazer um alerta para nós aqui hoje à noite, nós que temos acima de 30 anos. Se nós não começarmos a buscar em Deus o poder do Espírito Santo, para que nós alcancemos a geração mais nova, nós vamos perdê-los. Estou falando agora dos que têm menos de 30.
Há um abismo separando a gente, abismo de ideias. Eles vivem num mundo muito diferente, expostos à tecnologia que a maioria dos que têm acima de 40, 50 anos não dominam tanto. Mas estão no mundo, precisam do Evangelho. E às vezes, sabe o que limita esses jovens de alcançarem, de entenderem o Evangelho? A nossa religiosidade. Assim como os fariseus estavam presos demais, não pode colher espiga no sábado. Ah, a esposa do pastor pintou o cabelo de rosa. Pastor Douglas falou que vai pintar a igreja de preto. E eu vi no culto de jovens outro dia, você acredita que esse menino apaga a luz para cultuar a Deus? Ah, não, isso para mim não é coisa de crente, não. Eu não estou entrando em defesa de nada disso aqui, gente. Eu acho que a gente tem mesmo que conversar, porque algumas coisas extrapolam alguns limites. Mas eu quero fazer um alerta, e preste muita atenção nisso que eu estou falando aqui. Nós que temos mais de 30 anos de idade, a Bíblia fala o seguinte, que a partir de Jesus Cristo, o poder que estava sobre Elias, o profeta Malaquias afirma que o poder que estava sobre Elias viria sobre o novo profeta, que era João Batista. E a partir desse momento, o coração dos pais se converteria ao coração dos filhos. E dos filhos aos pais. É uma via de mão dupla. E jovens com menos de 30 anos, não pensem que eu vou deixar vocês escaparem também hoje. O texto fala de uma via de mão dupla. Os jovens indo em direção aos pais, os pais indo em direção aos filhos, e os corações convertidos. Como vamos conseguir isso? Diante de tantas diferenças que nós temos hoje, gente. A forma como vemos o mundo é tão diferente. Nós só vamos conseguir isso mediante o poder do Espírito Santo. E digo eu não, Senhor, eu penso que a responsabilidade maior é nossa, dos mais velhos. Pais, quantos pais buscam em Deus poder para evangelizar os seus filhos dentro de casa? Quantos pais estão clamando ao Espírito Santo, pedindo, me ajuda Espírito Santo, me dá poder para que o meu filho te conheça, para que ele seja alcançado e salvo? Quantos pais têm se consagrado, orado, pedido a Deus, Deus misericórdia, porque eu por mim mesmo não consigo alcançar o coração do meu filho, mas pelo poder do Espírito Santo eu posso. Este poder que faz de mim uma testemunha do Senhor dentro da minha casa. A responsabilidade maior é nossa, esta é a minha opinião. Mas eles também precisam. E não é à toa que hoje de manhã eu fui convidado para dar uma aula para os jovens, sobre batismo com o Espírito Santo. E eu fiz um desafio para eles. Eu falei com eles, olha, eu desafio vocês a buscar o Espírito Santo melhor do que as gerações anteriores de vocês, a serem cheios do Espírito Santo, a realizar o sonho que o pastor Douglas comentou com eles há alguns dias para trás, que o profeta Joel disse: sonhos, visão, profecia, coisas comuns no meio dos nossos jovens. Eu fiz o desafio para eles e falei com eles o seguinte: olha, eu desafio vocês a fazerem melhor, porque as gerações anteriores de vocês falhou muito nessa busca. Alguns se perderam, e hoje você vê a consequência disso nas igrejas. Em vez de profecia, você tem profetada. Pessoas falando em nome de Deus algo que Deus não disse. Em vez de dom de línguas, você tem Siri e anda lá na praia. Sério. E talvez você está pensando, poxa, pastor, está blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quem fala uma língua tirada da sua própria cabeça, tentando imitar alguém que ora em línguas, para que pareça para as pessoas que ele está orando em línguas. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo.
E eu desafiei nossos jovens, falei, gente, que legal que vai ser. Já pensou nossos jovens profetizando? Nossos jovens orando em línguas e interpretando conforme a Bíblia nos orienta? É isso que nós queremos. É o nosso desejo. Nós temos que buscar isso e facilitar para que os jovens desejem isso. E eles precisam começar a desejar isso mais do que desejar um iPhone novo. Para isso nós proclamamos 21 dias de jejum. Para isso nós estamos convocando a igreja a jejuar e orar, para clamar poder, Senhor. Dá-nos poder, Senhor. Dá-nos poder. Não deixe que a nossa religiosidade nos limite, nos atrapalhe, mas que o teu reino seja estabelecido através de nós. Que o teu reino venha. Que o teu reino venha através de mim, para o Senhor e através de mim, através do poder que o Senhor me concedeu. A continuação da missão de Jesus Cristo. Nós temos a mesma missão, o mesmo poder e o mesmo reino. Acredite nisso. Viva isso. Busque isso. Deseje esse negócio. Jovens, velhos. Pode me incluir no meio dos velhos. Está alguns olhando para mim, poxa, te chamando de velho na frente assim da igreja, pastor. Me inclui então no meio dos velhos. Os meninos já me chamam de velho já. Sou velho também. Se eu for um velho cheio do poder de Deus, eu estou satisfeito demais. Eu não quero ser aquele velho caduco que Paulo fala. Paulo chama os velhos de caduco, você acredita, gente? Então, se vocês acharem ruim porque eu estou chamando alguém de velho aqui hoje à noite, Paulo fala o seguinte com Timóteo: cuidado com as velhas caducas da igreja. Sério? Que contam fábulas. Está escrito na carta de Timóteo, Veroni. Paulo não estava querendo denegrir a imagem da terceira idade da igreja dele, mas ele estava querendo despertar. Em outro texto, Paulo fala que os mais experientes são de fundamental importância para as gerações vindouras. Se eu não puder olhar para as irmãs da nossa igreja que eu tanto admiro, gente, tem irmãs aqui na igreja que eu admiro e sou apaixonado. São irmãs que eu sei que gastam tempo e o joelho delas em oração pela minha vida. São irmãs que você conversa com elas, eu estou falando de irmãs porque eu conheço muitas irmãs mesmo, mulheres. Você conversa com elas, você vê nelas aquela motivação de agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero viver para Deus. Paulo fala que a referência dos mais jovens tem que ser os mais velhos. E se as minhas ideias, se as minhas opiniões limitam que eu seja essa referência, tem um problema. Tem um problema. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Mas eu não concordo com esse negócio, pastor. A pastora, a bispa Sami, com cabelo rosa. Não concordo que esse negócio está errado, é pecado. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Tem muita coisa que me incomoda também nessa geração mais nova. Sabe onde que eu busco a resposta? O que passar disso aqui vem do maligno. Eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes comentando o seguinte, já estou acabando, viu? Ele falou que um pastor que proíbe algo que a Bíblia não proibiu, que Deus não proibiu, ou que libera algo que Deus não liberou, ele se faz um falso mestre. E o poder do Espírito Santo, ele converte o nosso coração às gerações vindouras, às gerações dos mais jovens, de forma que a minha maior motivação é ver na vida dos nossos jovens o Espírito Santo sendo derramado sobre eles e sobre mim.
para que juntos nós continuemos a missão de Jesus Cristo, que é estabelecer o reino dele nessa terra. Aqui em Fabriciano, em Minas Gerais, em todo o Brasil e até os confins da terra. O poder do Espírito para isso. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu me incomodo tanto com algumas coisas. Me mostra se o meu incômodo vem do Senhor ou vem de mim mesmo. Me ajuda a alcançar os jovens, a mostrar para eles o que o Senhor me mostrou o dia que o Senhor transformou a minha vida. Me ajuda a chegar nessa galera, nessa moçada aí, e ser uma referência para eles, ser luz na vida deles. Uma luz que se vê, não uma luz que fica escondida. Às vezes as nossas ideias, nossas opiniões escondem a luz que nós temos para mostrar. Às vezes, o nosso foco é errado na força que nós esperamos dos políticos, dos movimentos sociais, nos atrapalham de ser para a sociedade que nós deveríamos ser. Porque a gente acha que a missão é do presidente, é do vereador, é do prefeito. A missão é minha. Quem muda o mundo sou eu. E eu mudo o mundo no poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou parar por aqui. No domingo que vem tem mais. Sabe por quê? Eu falei aqui hoje do porquê a gente precisa do poder do Espírito Santo. Mas a gente precisa saber como eu recebo esse negócio. Mas para falar como, você precisa primeiro querer. Amanhã, 7 de outubro de 2019, nós começamos 21 dias de jejum aqui na igreja. Se você ainda não sabia, fique sabendo, se envolva. Escolha algo que vai realmente fazer falta durante esses 21 dias. E cada vez que você sentir falta de comer ou de fazer alguma coisa que você está consagrando a Deus, vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai falar, Senhor, eu quero mais. Eu quero esse poder dinâmico atuando na minha vida, esse poder transformador, enchendo a minha vida, fluindo de mim como um rio de águas vivas. Do seu interior vão fluir rios, que vai alcançar, que vai lavar. Então não se preocupe em convencer as pessoas da sua opinião. Preocupe-se em ser um canal de Deus, para que o Espírito Santo convença as pessoas da opinião de Deus, e não da sua, e nem da minha. Vamos começar esse jejum amanhã, gente? Com essa motivação, com essa vontade mesmo. Eu estou empolgado demais. Estou animado demais. E se você está empolgado como eu, continue acreditando que Ele vai fazer muita coisa boa, maravilhosa no nosso meio. E quando encerrarmos o mês de outubro, nós vamos estar mais conscientes, com mais clareza da missão da Igreja Betânia no Melo Viana. Nós somos uma igreja missional. Amém? E a nossa missão, nós a faremos no poder do Espírito Santo de Deus. Não na nossa força, não na nossa eloquência, não na nossa opinião, mas o poder do Espírito Santo de Deus. Domingo que vem tem mais com o pastor Carlos Emídio, como eu faço para ser cheio desse Espírito Santo.